Eu já falei da prioridade certa. Já falei também da motivação ontem, pela manhã, conversamos. E agora eu vou falar com vocês sobre a posição certa. É a posição. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha motivação? E qual é a minha posição? E ele diz assim, mais uma vez, ele diz como não fazer, né? Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos o quê? Modelos do rebanho. Queria chamar a tua atenção primeiro para o reforço que Pedro dá com relação às ovelhas. Qual é o reforço? Ele diz mais uma vez que essas ovelhas foram confiadas. Não nos pertencem. Se lembra que eu falei isso no primeiro dia? Nós não somos donos da igreja, nós não somos donos do rebanho. Na verdade, esse rebanho nos foi confiado e por conta disso, por essa razão, nós vamos prestar contas. Nós vamos responder por essas pessoas. Eu acho que quando um pastor de verdade descobre que ele vai responder pelas pessoas, aquele anseio da mega igreja no coração dele, aquela coisa mega, começa a diminuir um pouquinho. O que vocês acham, os pastores? Com certeza, né? O cara começa a pensar, meu Deus, é isso mesmo? Vou ter que dar conta. Eu vou ter que dar conta mesmo desse negócio. Vira pesadelo, rapidinho. Porque quando é para a nossa glória, quando o negócio nos envolve assim tremendamente, então ser pastor de uma mega, hiper grande, é um negócio. Mas quando você começa a entender que vai prestar contas, que essas ovelhas foram confiadas, talvez o pensamento mais intenso do coração, você quer colocar todo mundo numa casa, né? Cada grupo, cada parte da igreja na casa, voltar aos primórdios, e cada casa tem um pastor de verdade ali cuidando, né? Olhando pelas ovelhas, e você conferindo com esses pastores realmente, para que está cada um, né? Tendo a certeza que estão sendo bem alimentados, que estão sendo bem instruídos e tudo mais. E esse é o primeiro reforço que eu queria dar. O segundo, é como ele já diz mesmo, né? Ele elimina o modo errado. O modo errado é dominador. Na verdade, parece que só existem duas maneiras de a gente apacentar, duas posições, ou dominando ou sendo modelo. Eu acho que essa coisa de dominar esse modelo define inclusive o lugar onde nós estamos, né? O domínio, parece que a gente vai na retaguarda. Eu sempre penso nessa figura assim. O dominador, ele pega uma vara, um chicote, sei lá, e vai atrás enxotando todo mundo. Como se fosse boi, entendeu? Tocando todo mundo e mantendo o máximo de controle possível, mas não é um controle sadio, santo, não é um controle para depois prestar conta, né? Não é aquele controle do pastor das 100 ovelhas, né? Eram 100 ovelhas e uma desapareceu. Óbvio que ele sabia que eram 100, ele contava, né? Ele tinha controle numérico, ele sabia, né? Só deu conta que sumiu uma porque ele passou vista, contou, passou debaixo do cajado, pô, só tem 99, está faltando uma. Mas não é nesse controle sadio de quem responde, é um controle doentio, é um controle do paternalismo, aquela coisa de querer manter todo mundo debaixo do teu controle, da tua vara, dos teus olhos, mas para manter tudo que você conquistou e todos os teus projetos pessoais, porque o dominador, ele tem projetos pessoais, é o meu ministério, não é o ministério do Senhor, é o meu ministério. O dominador não presta contas a ninguém. Eu estava falando ontem com os irmãos, a dificuldade que a gente tem, irmãos, de líderes que tem claro, que tem noção clara, que presta conta. Eu estava conversando com meus irmãos, cadê os irmãos? Cadê Davi? Onde está? E Javier. Estávamos conversando da dificuldade que é um líder ter a noção clara de que ele responde. Por exemplo, ele tem uma igreja na casa dele e que ele responde a uma liderança. Então ele não decide coisas sem responder. Ele não pode nem dizer assim, estou liberando todo mundo. Chega, cansei de vocês. Porque o ministério não é dele.
O ministério não é dele. Há um pastor que faz parte de um presbitério. Ele não tem o direito de decidir sobre a vida dele. Ele não pode dizer, vou parar. Ele não tem esse direito. O cara que decide, vou parar, pode ser até uma causa nobre, pode ter também um motivo de independência. Não, cansei, não vou fazer mais. Não, estou precisando. Não estou precisando, amado. Quando você está sujeito, você sujeita a vida e diz, queridos, estou vivendo isso é o meu problema. O que eu faço? Me ajuda. Para você ter certeza que a direção é de Deus e não tua. Porque muitas vezes parar pode ter um ar de espiritualidade. Parei, irmãos, estou dando um tempo, estou parando. Pode ter um ar de espiritualidade, mas por trás tem um coração independente. Nós não temos direito sobre o nosso ministério. O ministério não nos pertence. O ministério é do Senhor. Nós participamos desse ministério, desse serviço que inicialmente começa tudo em Jesus. É dele, por meio dele e para ele. Nós prestamos conta sempre a alguém. Tem uma igreja na minha casa, eu hospedo uma igreja. Então, mas você responde por esses irmãos. Então você não pode decidir sobre eles se um dia você submeteu a tua vida. E o dominador, uma característica forte do dominador é que ele não sujeita ninguém sobre isso. Ele domina. Ele não é dominado, ele domina, entende? Ele tem domínio sobre a situação. E o contrário do modelo, eu penso que a figura dele não é nunca na retaguarda, é sempre na frente. Ele vai na frente e as ovelhas seguem a ele. Conhece a voz dele e seguem a ele. Então ele sai na frente. Raramente um pastor que é modelo dá um caminho que ele mesmo não segue, que ele mesmo não andou. Dá um caminho, vou te dar um caminho, anda nesse caminho. Eu lembro, e quem ouve o Espírito Santo, de verdade, quem tem, quer dizer, ouve de verdade não, eu creio que o Espírito Santo sempre fala, é que nós resistimos muitas vezes à voz do Espírito Santo, essa é a grande verdade. Mas ele sempre fala, ele sempre intervém, ele sempre nos ajuda e nos socorre, né? Mas eu me recordo de várias repreensões que Deus me deu em momentos de apacento por apontar caminhos que eu não trilhei. O mais forte que eu guardo no meu coração, o mais forte foi o seguinte: eu apacentava uma irmã, uma jovem moça, estava eu, minha esposa e essa menina que vem a ser parente de Denise. Ela estava lá com uma crise muito forte, não era uma pessoa decidida, convicta, mas estava ensaiando caminhar com a igreja. E ouvindo o problema dela, eu dei um caminho para ela. Falei, olha, você precisa falar com teu pai, que por acaso é o meu sogro. Né? Você precisa sentar com teu pai, abrir o coração, confessar esse teu pecado para ele, e dei um caminho lindo para ela. Quando eu terminei de falar, o Espírito Santo falou clarinho dentro de mim assim, interessante, você está dando um caminho para ela que você não trilhou. Como assim não trilhei? Pô, você casou, você namorou, noivou, casou, logo depois você se converteu, mas você nunca sentou com o teu sogro para acertar as tuas contas. Nunca. E é engraçado, porque meu sogro me tinha como o genro. Sabe aquele paraibano de muitas filhas? Eu entrei na família dele assim e fui aquele cara referência. Por quê? Por que eu era referência? Porque eu não casei com minha mulher grávida. Eu levei minha esposa para o altar, de branquinho, toda bonitinha, coisa e tal. Mas a nossa história não era aquela. Entendeu? O fato dela não estar grávida não significa que eu já não tinha desonrado, desrespeitado, entendeu? Mas ele, e de vez em quando a gente estava junto, tomando uma cervejinha, ele me abraçava e dizia, esse aqui é gerro. Eu me converti e o discurso dele não mudou. Já convertido, ele me abraçava e dizia, esse cara aqui é bom, esse é o cara. Não é Roberto Carlos não, mas eu sou o cara. E aí, o tempo foi passando, mas eu nunca trouxe esse assunto para a luz, nunca, porque eu não sabia nem como começar essa história. E além do mais, eu tinha uma certa justificativa, eu pensava assim, mas eu já casei, estou casado, já cobri essa história aí. Mas aí o Espírito Santo, naquele dia, você está dando um caminho para ela andar que você não andou.
E quem dá caminho que não anda não é pastor, não é modelo, é dominador. Vai. Foi muito interessante. Eu tinha que ministrar, liguei para o Modesto, falei, Modesto, Modesto estava lá em Jalega ainda, Modesto, segura a onda aí que eu não vou ministrar hoje não, tenho um compromisso, vou sair daqui, vou na casa do meu sogro. Ele falou, é grave? Eu falei, tu nem imagina, depois eu te conto. E aí eu fui vendo a luta que era, primeiro porque era um pecado que envolvia a minha esposa também, não é fácil chegar com a tua esposa, né? Eu teria que apacentar o coração de Denise, que ela estava junto comigo, eu falei, filha, ó, eu quero conversar com o teu sogro, o quê? O nosso pecado. O teu pai, o nosso pecado. E aí, vai? Porque não é fácil, é para a filha também, né? E foi muito interessante, né? Cheguei lá, encontrei meu sogro, pedi a ele um tempo, e aí comecei o discurso com ele. Foi muito engraçado, porque eu falei, querido, estou aqui no nome de Jesus, eu preciso acertar algumas coisas com o Senhor, eu tenho que te pedir perdão. Ele, mas de quê, meu filho? Tu não me deve nada não. Eu falei, o senhor que não sabe. Entendeu? E aí quando eu comecei a falar com ele, eu vi que ele ficou muito constrangido assim, e ele falou assim, não, mas você era incrédulo, meu filho, você foi o diabo. Eu falei, peraí, seu Severino, se fosse o diabo, o que eu estaria fazendo aqui? O diabo é que tinha que estar aqui pedindo perdão de joelho. O problema não é o diabo, o problema é que é meu pecado, eu que quis pecar. Se o diabo se aproveitou dessa história, é outra história. Agora, eu vim aqui, eu pequei, eu abusei da tua confiança, abusei da tua casa, e vim colocando tudo, com muita tristeza, com vergonha. Claro que ninguém conta pecado com alegria, a gente conta com vergonha, tristeza e tal. E eu vi que aquilo ali tocou o coração dele tão tremendamente, porque ele também tinha uma história com as meninas, que quando ele bebia lá, enchia o pote dele, ele costumava errar o quarto, entendeu? Ele, ao invés de entrar no quarto dele, ele entrava no quarto das filhas e começava a querer lá alisar as filhas. Então ele já aproveitou, ganhou coragem ali e olhou para Denise e falou assim, eu queria te aproveitar também para te pedir perdão. E foi muito tremendo. Claro que ele deu uma engasgada no início, né? Falou, tu sabe, minha filha, o diabo é sujo. Eu falei, seu Severino, deixa o diabo fora disso. Não, o diabo é sujo. Então, essa coisa, eu acho que é uma marca fundamental, sabe, amados? Nós não podemos dar caminhos que nós não trilhamos. O pastor, ele vai na frente. E isso, se a gente parar para ouvir o Espírito Santo sempre vai dizer, ó, você não fez esse caminho. Você não fez esse caminho. Você não fez esse caminho. Eu coloquei aqui a posição certa. E aqui eu peguei um texto de 2 Timóteo 3,10, está aí atrás? Acho que esse é o último slide. Eu vou pegar essa carona de Paulo aqui. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Isso Paulo falando a Timóteo na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo de número 10. Você tem seguido de perto. Interessante, amados. Eu estava até falando com Samuel, falei, Samuel, eu normalmente quando falo desse assunto, eu falo mais, eu uso mais o fato eu toco mais o tema do dominador. Eu sempre me preocupo mais com o lado do dominador. Então gasto tempo falando do domínio, da opressão, sabe, dessa coisa de você ficar em cima das pessoas, oprimindo as pessoas, sabe? E muitas vezes corrigindo pessoas motivado em si mesmo. O que é corrigindo motivado em si mesmo? Assim, muitas vezes como pais, nós corrigimos nossos filhos, não por causa dos nossos filhos, mas por nossa causa, porque a gente está exposto, porque a gente está com vergonha, sabe? Porque vai queimar o nosso nome, o nosso filme. Isso funciona em todos os relacionamentos da igreja. Desde um pai biológico com seu filho, né? Que quando o discipulador chega em casa, ele pega a varinha e usa para mostrar para o discipulador que ele
Quem casa não é mole, não. Quem manda aqui sou eu. E bate no filho por causa dele. Porque quando o filho... E criança é maior barato, porque criança espera a visita chegar para te expor mesmo. Entendeu? Um negócio assim. Ele faz tudo certinho a semana inteira, até a reunião do grupo. Aí quando reúne a igreja, ele apronta. E aí você fica... E muitas vezes o pai descarrega no filho e na filha para mostrar que tem autoridade, para mostrar que eu sou o cara, que manda. Isso não é amor, obviamente, essa opressão, essa coisa difícil. Isso reflete também na vida da liderança. Muitas vezes um líder, ele se preocupa em corrigir, não por causa do irmão, mas por causa de si mesmo, né? Fonseca citou aqui, o amor não busca os seus próprios interesses, né? E muitas vezes ele faz para o seu interesse pessoal, para se guardar. Então, eu já vi presbitério, uma vez eu me lembro claramente, numa viagem, tinha no carro 3 pastores comigo, do mesmo presbitério, e eles estavam discutindo sobre a disciplina do filho de um desses pastores, quando um deles falou assim, não, a gente tem que corrigir, senão o presbitério vai ficar exposto. E eu, poxa, eu fiquei triste, eu falei, amado, a gente vai corrigir esse rapaz só para o presbitério não ficar exposto? O motivo é esse? Ele tem que ser o modelo de a gente bater nele para todo mundo ver que esse presbitério corrige? Isso não é amor. Amor não é por nossa causa, amor é por causa dele. Se é por nossa causa, não é por causa dele. Vai corrigir só por causa disso? É melhor não corrigir, porque ele não vai se sentir amado por isso, ele não vai ver que o motivo é ele. Então, esse domínio, essa opressão que está presente no nosso dia a dia, sempre me tocou mais, sempre me angustiou muito mais. Mas hoje eu tive uma experiência assim, totalmente inusitada. É o 3º livro que eu compro que eu não consigo terminar de ler. Vou fazer uma propagandinha aqui de um livro muito interessante, que é 100 Dias de Integridade para Homens. Não conheço o autor, mas é da BV. Já comprei esse livro, comprei um, comecei a ler, encontrei um necessitado, dei. Comprei 2, comecei a ler, aí alguém que viu o livro dessa outra pessoa pediu socorro, lá não tinha, eu dei. E aí, Denise, por misericórdia, comprou esse 3º. E hoje de manhã, quando eu fui pegar o meu dia para ler, o texto era o tipo certo de exemplo. O tipo certo de exemplo. E ele cita 1 Timóteo 4,12. Seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Parece que ele está repetindo o que eu tinha notado. E ele faz um comentário muito interessante. Ele usa uma frase aqui que me fez lembrar um dia um trato com a minha filha, quando ela queria negociar conosco o seguinte, ela falou assim, eu quero seguir na igreja, mas não quero ser modelo. Eu quero seguir na igreja, mas não quero ser modelo. A palavra que Pedro usa aqui para modelo é muito interessante. Ele diz, tornando-vos modelos do rebanho. Essa palavra, irmãos, modelo do rebanho, é uma palavra muito forte. Essa palavra significa a marca de um golpe. Essa palavra modelo é como imprimir no animal com aquele ferro quente, aí fica aquela marca. Isso é modelo. Modelo é aquilo que está impresso, é aquilo que está registrado. E eu estava pesquisando ontem à noite, tinha uns vizinhos muito jóia lá fazendo barulho lá, não deixava a gente dormir, acabei aproveitando, falei assim, vou aproveitar para ler aqui alguma coisa. Os vizinhos são bons, né? E aí, não era dos vizinhos de cima não, tá, mano? Era do lado. E aí eu segui vendo aqui as palavra por palavra e comecei eu fiquei impactado com essa palavra modelo. Eu falei, impressionante, modelo, né? Modelo é aquilo que está impresso. E, curiosamente, abri esse livro de manhã e ele fazia uma pergunta, que tipo de modelo você é? Que tipo de modelo você é? Porque a gente fala tanto em modelo, né, amado? Não sei se você já parou para pensar, a gente fala tanto em modelo, tanto em modelo. 1 Coríntios 4, 16, que não está aqui na transparência,
Paulo diz assim: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Paulo, ele fala dele como modelo, porque, claro, você vai me imitar, eu sou o quê? Eu sou um modelo, então me imita, obviamente. 1 Coríntios 11, 1, ele já tinha dito: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Engraçado isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Paulo imitou Cristo se ele não andou com Cristo? Pedro, tudo bem. Pedro andou com Jesus. Ele viu Jesus. Mas como é que Paulo imitava Cristo se Cristo não esteve com ele em nenhum momento? Como é que é isso? Ele teve visões de Cristo. Uma visão de Cristo é uma coisa. Cristo falou com ele, é uma coisa, mas modelo é alguém que está perto, é alguém que você viu, alguém que está impresso dentro, alguma coisa, alguma revelação, alguma coisa. Efésios 5:1, ele diz uma coisa assim, mais terrível ainda, e agora não só com relação a ele, é com relação a todos nós. Ele diz: sede, pois, o quê? Imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. Meu Deus, como é que eu vou imitar Deus? Nunca vi Deus. Alguém viu Deus aí? Viu? Como é que a gente vai imitar uma pessoa que a gente não viu? Na verdade, o próprio apóstolo diz que esse Deus é invisível. Não tem como medi-lo, não tem como mostrá-lo, não tem como apresentá-lo. Queria falar do meu Deus contigo, vem cá, se apresentar a ele. Difícil essa pregação. Em Filipenses 3:17, desculpa, quando ele está falando lá dos inimigos da cruz, ele diz também: irmãos, sede imitadores meus. E outra coisa, não apenas sede imitadores meus. Isso, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Não apenas sede meus imitadores, eu queria que vocês observassem também aqueles que andam segundo o modelo que tem em nós. E eu fico pensando, falei, meu Deus do céu, Paulo escreveu uma carta, ele nem estava lá. Porque, ora, parece que eu dependo do modelo que está aqui diante dos meus olhos. E, ora, parece que o meu modelo necessariamente não precisa estar diante de mim. Não parece uma coisa tão misteriosa, tão difícil, tão antagônica? Porque eu sei a importância de um modelo, mas eu sei também que muita gente se escusa e encontra desculpa e quer justificar seus erros alegando falta de modelo. Não, mas eu não tive nenhum modelo, nenhuma referência, entendeu? E toda vez que eu escuto alguém falar que não teve modelo, eu me angustio. Porque eu percebo que alguma coisa está errada. Compreende? Mas, por outro lado, eu entendo perfeitamente a necessidade de ter uma referência, de ter um modelo. Eu percebo isso. Mas alguns homens, como o próprio Paulo, quem foi modelo desses caras? Como é que Paulo diz assim, sede imitadores de Deus? Bem, eu quero seguir lendo. 1 Tessalonicenses 1:6, ele faz uma declaração muito interessante sobre os Tessalonicenses, embora você pode ler o contexto, um contexto de sofrimento, de reagir bem ao sofrimento. Ele diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Ele tem uma leitura da igreja, vê como a igreja se comportou diante de uma situação difícil e falou, realmente vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. E do Senhor. E Hebreus 6:12 diz, ele dá umas instruções, depois ele explica as instruções dele, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé
e longanimidade herdam as promessas. Eu não sei se eu vou responder o teu coração, mas eu quero ler uns textos com você aqui. Primeiro, queria que você lesse aí 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4:12. É um texto muito conhecido de todos nós. Irmãos, é o seguinte, eu penso, eu creio. Você lembra que eu falei ontem sobre revelação? Foi ontem que eu falei sobre revelação? Ou foi antes de ontem? Já não sei mais. Antes de ontem. Que a revelação, irmãos, ela é algo espiritual. Eu sei que muita gente tenta, com a sua mente, compreender as coisas espirituais e não consegue, fracassa. Porque revelação não é algo que você decide, vou ter uma revelação agora. Não acontece assim. Revelação vem por obra do Espírito Santo. Inclusive, Jesus falou que Deus oculta as coisas aos sábios e entendidos e revela a quem? Aos pequeninos. Parece que é assim, quanto mais quebrantado você está, mais sucinto a revelação você está. Então, quando a revelação vem, e nós temos revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus, ele se deu a conhecer por intermédio de Jesus. O Deus invisível, aquele que Paulo fala, que a gente, não adianta ninguém ficar tentando esquadrinhar, que não vai esquadrinhá-lo, amado, não tem como. Ele se deu a conhecer numa pessoa, num homem. Esse homem chamado quem? Jesus. Esse Jesus possui um testemunho de homens, de apóstolos, de homens que andaram com ele, que escreveram sobre ele, mas também esse Jesus possui um testemunho do próprio Deus. Como assim do próprio Deus? Um testemunho de Deus que os homens não viram, que nenhum repórter podia ter escrito lá, porque muitas coisas que estão nos evangelhos, um bom repórter podia ter escrito. Todos os sofrimentos de Jesus, tudo milagre que ele fez, tudo que ele operou, um bom repórter podia estar lá do lado. Lucas não esteve com ele e escreveu sobre ele. Mas existem coisas que nenhum olho humano viu, mas que também está escrito sobre Jesus. Ué, como assim? Tá. Paulo, quando escreve sobre Jesus, ele fala de coisas que ninguém viu. Que ele estava no princípio da criação, que tudo foi feito por meio dele, para ele e tal, e muita coisa que ele não viu. Muitas dessas coisas foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Muitas dessas coisas foram ditas por ele. Como assim, Franco? Deixa eu falar uma coisa contigo aqui, que eu acho que é um bom argumento para pregar o Evangelho. Né? Eu sei que esse tema missionário não é o tema central aqui, nosso, no sentido de pregar, de proclamação, mas o meu coração está queimando desde esse tempo de pôr da folha, que eu, se me soltar aqui, eu vou falar só sobre missões. Mas deixa eu falar algo pontual para você sobre proclamação. É algo que pode ferramentar você. Muitas pessoas creem que Jesus Cristo é um personagem importante. Mesmo não crendo em Jesus como nós cremos, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, eles têm uma compreensão e até uma declaração de que Jesus Cristo é, no mínimo, um profeta. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa história? É assim ou não é assim? É ou não é? Os caras dizem assim, não, ele é um profeta. Por quê? Porque as pessoas admitem que Jesus é uma pessoa diferente. Um profeta. Agora, muitas das coisas que nós sabemos sobre Jesus, preste atenção, nós ouvimos do próprio Jesus Cristo falando. Ele disse, eu e o Pai somos um. Falou ou não falou? Falou ou não falou? Ele falou, eu vim do Pai. E volto para onde? Vou voltar para o Pai. Ele falou ou não falou? Falou ou não falou? Por que você acha que crucificaram ele?
Porque ele falou várias coisas sobre ele mesmo. Ele falou várias coisas sobre ele, que os homens ouvidos, ele está se dizendo que é Deus, pô. Ele está se declarando Deus. E por conta disso, os religiosos... Aqui é muito interessante, aqui tem uma chave, que muita gente já usou isso aí. Eu não sei quem é a fonte, eu não sei quem foi a primeira pessoa que enxergou isso, mas eu sei quem é a fonte, o Espírito Santo. Com certeza é o Espírito Santo que dá essas informações todas. Mas um argumento assim, muito sábio, para você quebrar essas pessoas que creem que Jesus é um profeta, é o seguinte, argumento, dizer o seguinte, irmão, o meu amigo, deixa eu dizer algo para você. Você crê que Jesus é um profeta realmente? O cara, ele é um profeta. Não, ele não é Deus, não, mas é um profeta, tá bom. Um profeta mente, ele vai dizer o quê? Não. Um profeta é louco, ele vai dizer o quê? Não, se é louco, não é profeta. Se é mentiroso, não é profeta. Então, por que você não ouve o que Jesus fala dele próprio? Porque você dizer que ele é profeta só é uma baita incoerência. Jesus apenas profeta não é possível. Por que não é possível? Porque esse profeta disse que era Deus. Esse profeta se autodeclarou Deus. Ano passado, um camarada chamado Juan José Jesus Miranda, que dizem até dizem que ele morreu agora, dia 13 de agosto. Né? Até veio uma informação que está rolando aí na internet que ele morreu. Mas no ano passado, ele se declarou imortal. Ele se declarou Deus, ele se declarou Jesus, o homem encarnado, ele era um pastor, revolucionou um montão de gente, ele já tinha uma igreja denominacional chamada Crescendo em Graça, e marcou um monte de gente com o número 666 na mão, porque é o número que ele adotou para ele, lá no Recreio, no Rio, deve ter que gente de Cabo Frio também, ele tinha discípulos em tudo que é lugar do Brasil e do mundo, milhares de discípulos, e ele já há alguns anos atrás se declarou Deus, e o ano passado ele se declarou imortal. E parece que dia 13 de agosto agora morreu. Bem, já sabia que algo ia passar. Assim. Morreu. Reverendo Moon também teve a declaração dele lá. Mas o que é curioso, um profeta que fala sobre ele, Jesus não disse, não vou morrer, pelo contrário, ele disse, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falou sobre ele. Então, quando você diz assim, Jesus é apenas um profeta, você diz que escuta o que ele fala sobre ele. Porque ele não pode ser um profeta e um mentiroso. Ele disse que é Deus. Falou aqui, ó. Ele declara que é Deus. Ele se declarou Deus. Ele se fez como Deus. Inclusive foi isso que levou ele para a cruz. Ele se declara o próprio Deus, Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Ele falou sobre ele. Agora, ele é louco? A família achou que era louco. É coerente achar que é louco. Por que a família de Jesus achou que ele era louco? Posso dar minha teoria sobre isso? Posso dar? Ele foi criado lá com Maria, os irmãos dele, tal. Maria deve ter chegado à conclusão assim, mentiroso ele não é. Porque ele nunca mentiu. Porque ela tinha esse testemunho. Você crê que ela não tinha esse testemunho? Ela tinha esse testemunho. Ele não mente. Então só pode estar o quê? Doido. Pirou. Ele pirou. Porque às vezes as pessoas dizem, pô, que coisa forte. Acharam que Jesus era louco. Os parentes, a família que achou que era louco. E eu atrás para prender, para ver se eu botava ele numa camisa de força. Estou brincando que não deve ter camisa de não devia ter camisa de força, né? Mas eles queriam prender Jesus porque acharam que ele tinha pirado. Agora, irmãos, é muito coerente isso. Alguém só acha que outra pessoa enlouqueceu se ela tem um testemunho de que aquela pessoa é veraz. Do contrário, teriam dito, ele é um mentiroso, não esquenta com ele não. Desde criança que ele mente. Ele brincava de dizer que era Deus, dizer que era profeta. Desde criancinha que ele ficava mentindo aqui. Não era esse o testemunho que a família tinha. Então, como a família sabia que ele era veraz, chegou a uma única conclusão. Ele é louco. Está coerente esse pensamento. Porque o cara dizer que alguém é profeta, como Jesus é profeta, e não crê que ele é Deus, ele enlouqueceu, porque Jesus falou que era Deus. Ou ele é um mentiroso,
O que Jesus é? Louco, mentiroso ou Deus? O que ele é? Deus. É como nós cremos. Dizer que Jesus é profeta e não crer que ele é Deus é um equívoco, irmão. É uma pessoa totalmente desorientada que fala isso. É uma pessoa que não entende. Porque um dos testemunhos que nós temos sobre Jesus é dele próprio. É ele falando, dele próprio. Então, quando o Espírito Santo revela Jesus para nós, nós temos muito entendimento de quem é Jesus. Eu penso que Paulo diz, sede imitadores como eu sou de Cristo, porque o conhecimento que ele tem de Cristo não era um conhecimento mental apenas. Ele tinha uma revelação de uma pessoa, de um ser, entendeu? Na comunhão com o Espírito Santo, ele podia ver o caráter de Deus da vida de Jesus Cristo, homem. Você pode dizer amém ou não? Ele percebeu, ele foi revelado. Alguém disse que Augusto Cury, esse psicólogo, psicanalista aí, que escreveu alguns livros sobre Jesus, parece que a ideia inicial dele era provar que Jesus era fruto da mente humana. Parece que foi isso que levou ele à conversão. E como ele era um cara estudioso, psicanalista e tal, ele começou a estudar sobre Jesus e aí descobriu, só pode ser por revelação, que aquele homem descrito nos evangelhos não poderia ser fruto de uma mente humana, porque a mente humana ele já conhecia e sabia que toda a mente humana era doente demais para conceber um ser como Jesus. Então ele se converteu assim. Olha que coisa interessante. Como é que o cara se converte? Ele estuda a mente humana sobre Jesus, quer provar que Jesus é fruto da mente humana, de que Jesus é um personagem criado pelo homem. Quando ele vê de fato quem é Jesus, revelado pelo Espírito, obviamente, ele conclui o quê? Jesus é real. Porque a mente humana eu já conheço, lido com ela há muitos anos. E ela é muito doente. Ela pode criar qualquer um, Thor, ela pode criar Capitão América, ela pode criar Homem-Aranha, ela pode criar qualquer personagem. Mas esse aqui, ela não cria. Ela é muito doente para criar esse aqui. Ela só pode ser, esse aqui só pode ser Deus. E assim diz que ele se converteu a Jesus. Se rendeu a esse Deus. Que não podia ser fruto. Pode louvar a Deus. Mas esse Jesus, que é a forma, que é o modelo de cada um de nós, que é o nosso alvo de todo dia, ele tem um caráter que deve estar marcado em nós como um golpe. Pá! E cada um de nós, pastoras, devemos nos tornar modelo deste rebanho. Tomava café com o Davi, temos tomado todo dia, né, esses dias. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Falou, sabe, Franco, já no primeiro dia, segundo dia, estou aqui ouvindo essa palavra toda, Deus falando, não sei como é que ele está compreendendo nosso português todo, mas tá. É a graça de Deus também. Revelação. Está até rindo, está até dando amém, porque está entendendo. E aí, ele falou assim, sabe que eu percebi como a igreja precisava ouvir essa palavra? Essa palavra toda é para a igreja. E ele pensou assim, essa palavra toda é para a igreja tem que ouvir tudo que está sendo dito aqui. Mas depois, ele pensou bem, por que Deus está falando conosco se deveria estar falando com a igreja? É simples, né? A conclusão que ele chegou, né? O Espírito Santo foi só assim para ele dizer, vocês são modelos. É claro que é para a igreja, mas tem que passar onde primeiro? Deixa eu falar uma coisa para vocês, qual é a palavra, irmão, que é para a igreja, que não é para o pastor? Qual é a palavra? Pelo contrário, se tem algo que é para a igreja, ela tem que primeiro marcar a vida de quem? Do pastor. Porque ele é o modelo. Se tem que bater ali, tem que bater primeiro aqui. Pá! Se tem que imprimir algo aqui, tem que imprimir aqui primeiro. É aqui que tem que imprimir. Se não imprime, irmão, vai ficar uma coisa maluca, bipolar. A gente vai pregar algo com a boca e vai mostrar outra coisa com a vida. O modelo não é fiel ao que se fala.
E aí tem frases de homens antigos que dizem isso, né? Eu até, por acaso, naquela meditação da manhã, Bill Bright, o testemunho de sua vida em tempos difíceis ministra com muito mais poder às pessoas do que o pregador mais eloquente. É verdade ou não é? Disse Simbala, nós precisamos urgentemente de pessoas que nos encorajem e nos inspirem a nos aproximar de Deus e a nos afastar dos prazeres atraentes do mundo. Gente que inspira. O que a gente está inspirando? O que a gente inspira, irmãos? O que a nossa vida inspira as pessoas? Moody falou uma coisa muito interessante. A vida santa causará a impressão mais profunda, causará a impressão mais profunda. Os faróis não fazem barulhos, eles apenas iluminam. A vida santa, ela tem um impacto muito maior do que as palavras, pode ter certeza disso. Os irmãos de vez em quando dizem assim, fulano parece contigo, prega igual você, não sei o quê. Eu estava lembrando para meus irmãos, eu tenho que estar de olho na hora para não me perder. Eu nem comecei ainda, né? Ainda bem que Samuel não está ali, cara. Eu estava falando para os irmãos que vários anos atrás eu fui em Nova Lima, agora não posso falar. Eu perdi o papel com a hora, Samuel. Achei. Eu fui com dois irmãos. Duval deve lembrar disso, que Duval estava até junto comigo há muitos anos, lá em Nova Lima, visitar um pastor que está lá no Chile. E foi muito engraçado. Esse pastor ele tinha um modelo de trabalho. Ele pegava os discípulos e a primeira coisa que ele fazia era botar os caras logo no púlpito para pregar. Então os caras pregavam igualzinho a ele. Que não é feio pregar igual o pastor, o pai. É legal, o cara tem o mesmo jeito. O cara vendo o outro, ele se inspira. Mas sabe que a vida é isso? E ele ficou muito zangado comigo, ou sei lá, me ridicularizou, porque ele viu que os discípulos que andavam comigo não tinham ainda nenhum modelo de pregação, nenhuma forma pentecostal de ser. Então, ele, quando soltava os irmãos para falar, os irmãos falavam de maneira simples, assim, conversavam do reino de Deus. E ele me chamou no cantinho e puxou minha orelha, né? Eu não preciso dizer que esse cara hoje eu sou responsável pela vida dele, mas ele me puxou a orelha e falou assim, cara, meus discípulos, já prega, já tá tudo igual a mim, já tudo discípulo. E foi difícil explicar a ele naquele tempo que a coisa mais importante não era falar igual, mas era viver igual. Que o desafio não era falar igual, com o mesmo jeitinho, com o mesmo caguete, com a mesma mãozinha. O desafio era vida igual. O que a gente inspira aquela pessoa? Passado um tempo, esse pastor veio à luz, dizendo que estava pegando as garotinhas todas da igreja lá. Falei, aí depois eu tive a oportunidade de dizer para ele, o que você ensina é isso aí. Essa vida hipócrita. É isso que você ensina de fato. Porque isso é a marca. Isso é que é modelo. Modelo não é modelo de pregação, é modelo de vida. Você pode querer pregar igual alguém, não é problema. Você pode querer ensinar igual alguém, não é problema. Mas o melhor é querer viver igual, querer imitar a pessoa. Em que, Franco? Aí abre tua Bíblia para a gente ler aqui, só um pouquinho. Em que? Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão. Essa palavra padrão é aquela palavra que Pedro usa lá, que eu não sei se a pronúncia correta é tupos, que quer dizer marca de uma pancada ou golpe, é uma impressão. Figura formada por um golpe ou impressão. Torna-te uma marca. Torna-te uma impressão forte dos fiéis. Figura, estão escritos, formada por um golpe ou impressão. Pá! Formou uma figura. Aquilo ali é tupos. Aquilo ali é modelo. Ele diz assim, torna-te padrão dos fiéis em quê?
Porque essa é a pergunta que não quer faltar, que não quer quebrar. Em que eu sou modelo? Aí ele começa a dizer, na palavra. Aí você acha que essa palavra é o quê? Na pregação? Você acha que essa palavra é pregação? Não. É mais do que pregação. É de um conhecimento, não só de falar, mas de experimentar a palavra. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, na logos. É logos até a palavra aqui. É logos. Não é nem rema, é logos. É a palavra, o conhecimento, a vida, padrão. No procedimento. Eu sei que o Fonseca fez uma lista ontem, mas eu estou querendo pegar a lista aqui de Paulo a Timóteo. No procedimento. A palavra no original fala modo de vida, conduta, comportamento, postura. Postura. Você pensa que é tudo, amado. Ó, é tudo. Até na reunião geral. Eu lembro que uma vez viajando para cá, para Cabo Frio, vim com o irmão do lado. Foi muito engraçado aquele dia, porque aquele dia, Samuel não deve lembrar, talvez alguém recorde, mas eu vim com esse irmão e eu tinha proposto um jejum naquele dia. Ele falou assim, não, tu tá de jejum, vou de jejum também. Eu falei, então legal. Só que eu cheguei aqui, tinha um churrasco na casa. Esse primeiro lugar que Samuel me levou tinha um churrasco. E eu vi a crise, foi mortal aquele dia, foi muito legal. Era um churrasco e a gente de jejum. Ficou marcado por isso. Mas no caminho, esse irmão vinha questionando por que o presbitério não tinha olhado para ele, não tinha separado ele, não tinha honrado ele. E eu comecei a pontuar para ele a conduta reprovada dele em vários aspectos. Falei, filho, você anda mal aqui você não é modelo. E se tem um caso muito interessante, se tem um caso eu falei, até na reunião você não se comporta. Como assim não se comporta? Cara, você não é modelo para os irmãos. Você levanta, vai no banheiro 50 vezes. Você, se está todo mundo adorando, você está conversando. Você é o irmão contramão. Já viu o irmão contramão? É você. Se está todo mundo fazendo uma coisa, e não tem necessidade nenhuma, você está às vezes no meio do povo, devia estar integralmente ligado àquilo ali. Você não está trabalhando, porque eu entendo o cara que está trabalhando, está se movimentando. Mas você não está trabalhando, você está ali para se receber ali. É um pastor, é um modelo, e um modelo feio. Então o presbitério não pode recomendar um modelo desse, porque você é um modelo ruim, amado. Um modelo ruim. Se a gente põe a mão sobre você, se a gente destaca você, a gente está dizendo para a igreja, pode imitar esse cara. E como é que a gente vai querer que alguém imite você? Em quê? Em que você deve ser imitado? Diz aí para mim. Claro que eu poderia falar isso com muitos outros, mas só ele teve coragem de me perguntar. Ele teve coragem de me perguntar, por que não, ele tão corajoso, era tão cara dura, foi por que não eu? Por que vocês honraram fulano, beltrano, ciclano e não eu? Quando o cara tem coragem de perguntar, é bom, né, cara? Oh, que bom que você perguntou isso. Oxi. Deixa eu te falar por que você não. Pum, 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 pum. No amor. Está até hoje conosco lá. Vinculado, diz que nos ama, até hoje. Mas é verdade. Você não é modelo. É simples, você não é modelo. Não dá para te imitar. Não dá para te imitar. Se teus filhos te imitarem, vai ser um problema. Vida, avareza. Você é avarento. Tua vida é essa. Irmão, como é que um líder... Às vezes o cara diz assim, poxa, Franco, isso parece tão legalista. Parece legalista. Mas você coloca um cara à frente de um grupo, numa casa. Um cara avarento, um cara, por exemplo, infiel nas primícias dele. Ele está formando pessoas iguais a ele. Ele é modelo. Ele tem que ser modelo de fidelidade. As pessoas têm que imitar a fé do cara, não o medo dele. A fé. Não o medo de faltar, mas a fé que ele tem em Deus. É isso que as pessoas têm que imitar. E ele diz procedimento. Depois diz assim, no amor. Imita ele o quê? No amor. Então nós somos modelo de palavra, nós somos modelo de procedimento, nós somos modelo de amor. Amor aqui não é sentimentalismo, é ágape. Por isso que Efésios 5:1 diz, sede imitadores de Deus como filhos amados.
Claro que você não leu tudo, mas se você seguisse lendo, você ia ver que pode dizer: sede imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Cristo vos amou e se entregou como oferta de aroma suave a Deus, por cada um de nós. E aí você concluiria que sede imitadores de Deus como filhos amados é andar em amor, é andar em sacrifício. Amados, não existe amor bíblico sem entrega, sem cruz. Maridos, amai vossa esposa. Como? Como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. 1 João 3,16. Nisto conheceis o amor. Em quê? Em que Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, não tem como ser modelo de amor sem ser modelo de sacrifício. Não tem como. E nesse sentido, irmãos, deixa eu ser franco contigo. Será que o cara precisa estar do teu lado para você ver que ele é sacrificial? Se Deus que recebe a vida dele, se é Deus que recebe a tua vida quando você entrega, porque muitas vezes você entrega a tua vida e ninguém está vendo, não é nem numa reunião pública. As maiores decisões que a gente toma não é em reunião pública. As maiores decisões que a gente toma é no pessoal, é às vezes no nosso quarto, às vezes no meio da lágrima. É chorando e dizendo: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero a tua. Eis-me aqui. E derrama a tua vida num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem é que assiste isso? Quem é que assiste? Quem é testemunha disso? Deus. Ninguém viu. Ninguém estava lá quando você quis largar o teu casamento, destruir tua família e voltou atrás e diz: não, vou morrer por essa pessoa. Ninguém estava lá, a não ser Deus. Quem é que dá testemunho do teu amor? É o próprio Espírito Santo, irmãos. E aí, você nem precisa ser uma pessoa assim muito próxima. É impressionante. Alguém tem contato contigo e o Espírito Santo se encarrega de dar testemunho a teu favor. Você olha assim e diz assim: tem gente que é privilegiada, especial, conversa fiada. Ninguém é especial, ninguém é privilegiado. Vou te falar o que acontece na real. Quer saber o que acontece na real? Cada vez que você morre, Deus é testemunha. E cada vez que você fala, Deus dá testemunha a teu favor. Deus fala assim: isso aqui é meu, essa aqui é minha, porque eu conheço o sacrifício dela. Eu estava lá no altar na hora que ela se pendurou lá e disse: estou aqui, Senhor. Não quero fazer minha vontade. Você não precisa de testemunha para isso, amado. E quando você ama de verdade, porque isso é amar de verdade, não é amar de boca, não é amar de palavra, não é amar... Porque tem atitudes, irmãos, que falam de amor, falam, mas tem uma postura que é amor, é sacrifício, é cruz. Você pode tratar com a tua mulher com cheio de carinho e nem amá-la profundamente, nem amá-la de verdade, sabia? Falando sério. Eu falar sério, escuta o que eu estou te falando. É sério. É sério. Muitos homens cuidam bem de suas esposas para ficar bem na igreja, na fita. Na fita. Sabe como é que é? Os irmãos estão de olho em mim. É bem na fita. Agora, sabe o que acontece? Lá dentro do coração da tua mulher, ela sabe que não é amor. Por que ela sabe? Porque o Espírito Santo não dá testemunho. O Espírito Santo não diz: isso não é amor. Por que ele está falando isso? Porque ele quer ficar bem na fita. Esse sujeito aprendeu que tem que cuidar bem da mulher dele, que tem que cuidar bem da esposinha dele. Então ele lava a louça, de manhã ele já acorda, e faz tudo isso, coisa maravilhosa, mas para inglês ver, para impressionar. Modelo de amor é modelo de entrega, irmãos. Você sabe quando é que você conhece alguém? De fato, é na hora do vamos ver, na hora do racha, na hora da dor, e a pessoa escolhe Jesus. Ela pode não ser nenhuma pessoa fleumática, de repente nem é muito doce, mas ela é decidida por Jesus Cristo. Ela é cruz o tempo inteiro. E o testemunho do Espírito Santo não vai faltar. O Espírito Santo vai dizer: isso é amor, isso aqui é amor, está vendo aqui? Ó? Isso aqui é amor. É isso que é amor. Me ama e ama vocês. Por que me ama e ama vocês? Por quê, Fran? Porque é assim, amado. Quando você toma a cruz por causa de Jesus de verdade, você, além de dizer para Deus: Senhor, eu te amo, eu quero tudo contigo,
você também está dizendo para o discípulo, eu te amo. Por quê? Porque a pior coisa para o discípulo é ver o pai dele, a mãe dele, largando a cruz, abrindo mão de Jesus. Não tem golpe maior na vida de uma igreja do que ver um pastor abrir mão de Jesus. Não tem golpe maior do que esse. Não tem golpe maior na vida de um discípulo de Jesus do que ver um pastor quebrar tudo, jogar a família para o alto, como a gente tem visto, é testemunho de alguns casos assim, né, Denise? Até próximo, o cara abrir mão da mulher, abrir mão dos filhos e dizer, não, eu tenho que viver a minha vida, coisa e tal. A igreja olha para aquilo e morre, diz assim, que horrível isso aí, que horrível. Por quê? Porque não foi capaz de tomar a cruz. Amado meu, um casamento só sobrevive porque as pessoas morrem. Não é porque a mulher se pintou hoje e ficou mais bonitinha hoje, é conversa fiada. Porque o cara vai encontrar sempre uma mais bonita. Sempre tem uma mulher mais bonita. Você está enganada se você pensa que teu casamento se fundamenta na tua beleza. Sempre vai ter uma mais bela. Sempre vai ter uma... Você está enganado se você pensa que você é o cara que enche tua mulher de presente, por isso ela está contigo. Ela está contigo porque ela abraçou a cruz de Jesus. E ela vai ficar cada vez mais contigo à medida que ela estiver mais com Cristo. Isso é um testemunho que o Espírito Santo recebe e fala, e dá. O Espírito Santo diz assim, é cruz. Isso é amor. Isso é amor. Não é outra coisa. Ele diz amor. Na fé, modelo de fé. Aquilo que eu já falei aqui, modelo de fé. Porque adianta a pessoa discursar sobre fé e na hora do vamos ver, não crer para si. Amados, eu já ouvi isso tantas vezes. Alguém diz assim, pô, fulano fala, mas quando é para ele, meu irmão, não crê para si. Não crê para si. Esse dia eu vi um cara escrever não sei aonde, bater uma foto de um pastor famoso desse aí, que estava lá no Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital de referência no São Paulo, né? Tal, e o cara fez uma nota assim, fulano, engraçado, fulano chama todo mundo para ser curado, coisa e tal, porque a marca dele é cura, né? Esse ministério é curar, mas quando ele está com problema no joelho, ele vem aqui no Sírio-Libanês. Alguém passou, fotografou e colocou. Eu não vejo nenhum problema, o cara está lá no Sírio-Libanês. Eu vejo o problema quando ele anima a fé das pessoas e não tem nenhuma. Nós somos um modelo de fé. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, ó, de verdade, você é pastor, crê no teu chamado? Então eu vou dizer algo para você, se você quiser tocar essa geração, que se você quiser tocar tua mulher, teus filhos, e se você quer tocar teu marido, teus filhos, é melhor morrer crendo do que viver com dúvida e com medo. É melhor morrer com fé. É melhor ir até a última gota, igual Estevão lá levando pedrada, e mantendo a fé, guardando a fé, do que viver mais 10 anos amedrontado, covardemente, sem fé. Sem fé não dá para agradar a Deus. Ó, amados, Deus, escuta o que eu vou te falar, Ele é quem Ele é, quer a gente creia, quer a gente não creia. Deus é Deus. Deus é aquele Deus que Hebreus disse. Ele falou, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Tu crê nisso? Então faça diferença se você crê nisso. Sabe por quê? Porque assim, quando eu creio, porque tem gente que pensa assim, não, a minha fé move Deus. Amado, a minha fé não move Deus. A minha fé move a mim. Eu é que me movo quando eu tenho fé. Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Imagina Jesus andando sobre as águas e Pedro vem com ele. Aí Jesus fala assim, creia Pedro, creia senão eu vou afundar. Creia Pedro, estou afundando, Pedro, creia em mim. Não é assim, amado, é o contrário. Jesus continua andando sobre as águas, Ele é Deus. Quem duvidou e afundou foi Pedro, não foi Jesus. Então a fé me sustenta, a fé me move. Eu avanço mais quando eu creio, porque Deus, Ele segue soberano, fiel à palavra dEle. O que Ele disse está dito. Ele falou, eu sou contigo, não te deixarei, não te desamparo, e é ponto final. Você crê, ou Ele é fiel, ou Ele é infiel. O que você pensa? O que você crê? Porque Ele não vai mudar. Ele não vai mudar nem um pouco. Ah, Deus mudou, Ele está mais fraquinho hoje. Por quê? Porque eu não criei nele hoje cedo. Amado, Ele não muda. Eu vou dizer que quem está mais fraquinho hoje é você que não creu nele.
Hoje você está mais débil. Hoje está mais perto de cair, porque você não tem fé, você não confia no que ele disse. Aí está mais fraco, está mais débil. Mas se você crê no que ele falou, você está mais forte hoje. Você está mais poderoso. Por quê? Porque quando você acredita, você se beneficia de tudo que Deus é e de tudo que ele faz. É assim que é a fé. Entendeu, amado? E não é discurso. Não adianta ficar falando de fé. Tem que mostrar com a vida. Alguém imita a fé do outro. Porque já é orientação bíblica. Imita a fé dos teus guias. Imita a fé desse cara. Olha como ele vive. Olha como ele acredita. Olha como ele é. É assim. Deu para entender ou não, mano? Olha como ele descansa em Deus. Olha como Deus faz por ele. Porque aí Deus também começa a fazer para o cara assim, ó, pum, 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 pum. Porque é assim, ama, a oração em oculto tem recompensa pública. Mateus 6,6. Não é isso? Entra no teu quarto, e aí? E o pai que vê, ele não ouve a tua oração. Ele vê em secreto. Nem sei o que você falou lá no quarto. Eu acho que nem é muito importante, porque Jesus não falou, ele escuta. Ele falou, ele vê e te recompensa. Ele vê a tua atitude de humildade, de quebrantamento, de dizer, Senhor, eu dependo de ti. E ele vendo, recompensa. Agora, a recompensa de Deus sempre é pública. Você diz amém ou não? Amém. Você diz amém? Todos dizem amém? Amém. Mas o quê? Pureza. Pureza, castidade, inocência, pureza de vida. Irmãos, eu ficaria com vocês aqui, de verdade, até a noite, lendo palavra por palavra que se relaciona a modelo. Eu podia ir em Timóteo 2, quando ele fala, mantém, 2 Timóteo 1,13, quando diz, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo. E mais, Paulo a Tito, eu acho até que vale a pena dar uma passada rapidinho, que Samuel vai me suportar ali, ele pediu para ficar em segundo tempo, né? Agora eu vou sofrer, coitado. 2 Tito 2,7, vou terminar aqui por amor. Fonseca avisou ontem, viu? Não quis acreditar, né, Fonseca? É verdade. Tito 2,7, tu vê que Paulo também diz de que maneira nós somos modelos. Diz, torna-te o quê? Pessoalmente o quê? Padrão. O que é a palavra padrão? É o trupo de novo, é o cara que é a marca. De boas obras. Oi, amado. É a pronúncia? Ah, a pronúncia correta? Ah, tá bom. De tipografia? Ah, que legal. Que bom. Você, cara, eu gosto de você por causa disso, Adriano. Você sempre está me socorrendo. Então a pronúncia é tipos. Tá bom, de tipo, né? De tipo. Tá certinho. Vai falar tipo, os caras mais velhos, mais novos, nem sabem o que é tipo. Tipo era aquele caractere que vinha na máquina de escrever. Que o cara bate e pá, marca, imprime, vai imprimindo, daí vem tipos. Legal, gostei dessa, viu? Andar com Dri sempre é cultura gospel. Estou brincando. Adriano sempre me socorre, ele é um pesquisador, ele é um estudioso. Quem está perto dele sabe disso, né, Fonseca? Fonseca deita e rola, né, Fonseca? Sempre está buscando. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Agora, padrão de boas obras já diz, em quê? No ensino, faz o quê? Mostra integridade. Integral, é sem doença. Fonseca falou isso ontem também, estou reforçando. Sem doença. Não contamina a tua palavra, mano. Em nome de Jesus. Não deixa a tua palavra contaminar, não. Integridade é não doente, sabe? O que significa isso? É sem doença, sabe? É uma palavra que significa não apenas incorruptível, mas é sem enfermidade, sem dano. É uma palavra integral. Amém? O que mais que ele diz? No ensino mostra o quê? Integridade. Mostra o que no ensino? Reverência. Reverência no ensino. Mostra reverência no ensino. Reverência no ensino. Eu digo até para os irmãos assim, porque o ensino é na vida e também é quando a gente compartilha no meio dos irmãos, também é ensino, é ou não é? É ou não? Eu digo assim, o cara entra num trem, prega, fala, tem gente ouvindo, tem gente não ouvindo, a maior bagunça, se suporta. Mas
No teu zelo, faça o seguinte: toda vez que tu for ensinar algo para alguém, que você vai sentar, pode ser na tua casa, à mesa com teus filhos, pede reverência. Pede reverência. Porque é uma incoerência a gente dizer assim: Jesus está aqui. Eu te pergunto, eu até falei com aquele irmão, que era bagunceiro na reunião, eu dizia assim: filho, se Jesus está ali de fato, se a palavra dele está sendo de fato, por que tu é tão bagunceiro? Porque se ele estivesse ali, você não era bagunceiro. Você teria reverência com ele. E reverência aqui é reverência mesmo, tá, amado? Linguagem sadia. Linguagem sadia aqui é no ensino, tá? Ele está falando tudo no ensino. No ensino, mostra integridade, reverência, mas o quê? Linguagem sadia. Linguagem sadia aqui, não é a palavra correta, é fazer alguém completo, restaurá-lo à saúde, sabe? Fala de uma linguagem saudável, né? Mostra no teu ensino uma linguagem saudável. Eu acho que isso ele tem dois pesos. Número um, é aquilo que Fonseca falou, não comprometer os princípios, mas há uma outra coisa também sobre linguagem sadia. É a maneira como você comunica, que não é uma forma chula de ser, porque muitas vezes a gente vem do mundo com um linguajar perverso. Não é assim? Vocês batem nisso de vez em quando, que eu sei. Então, o cara às vezes vem com um modelo de linguagem pervertida, mundana até, entendeu? E nós precisamos também ter cuidado da forma como a gente comunica, como a gente ensina. Para mim tem dois sentidos, linguagem sadia. E mais o quê? Sadia e irrepreensível. Ela tem que ser sadia e tem que ser irrepreensível. Vou terminar aquilo que não pode ser condenado, nem ser censurado. Aquilo que não pode ser condenado e nem ser censurado. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado, Como eu falei, acho que seria legal, uma outra oportunidade, a gente pegar essa coisa do modelo e a gente vir batendo tudinho. Eu quero terminar com uma pergunta, irmãos, uma só. Que tipo de modelo nós somos? Que inspiração a gente dá para as pessoas quando estão próximas a nós? Que inspiração nós damos para as pessoas quando as pessoas nos conhecem? De perto ou de longe? Por que eu estou falando de longe? Porque tem pessoas que nos inspiram que a gente nem conheceu. Quem conheceu Paulo aqui? Quem conheceu? Watmani. Hudson Taylor. Quem foi amigo de Hudson Taylor na universidade de medicina? Quem foi? Por que esses caras ainda nos inspiram? Por que nos inspiram tanto? Jorge Mitian. Por que Jorge Mitian nos inspira tanto? Tem gente aqui que nem conhece Mitian pessoalmente. Nunca sentou com ele, nunca tomou café com ele, não sabe nem onde é a casa dele. Por que esses irmãos nos inspiram? Eu podia falar de Mitian aqui, porque ele me inspira tanto. 70 anos de idade, 70 anos de integridade na palavra. Nunca vi Mitian corrompendo. Padrão de vida, de pai, de família, de tudo. Um homem padrão. Um modelo, um cara que você nunca viu variar para canto nenhum. Nunca atrás de nenhum modismo, moda, nada. Um homem santo. Tu está perto dele, tu sabe que é. O Espírito Santo dá testemunho dele. Ou acha que não? E assim eu fico pensando, homens como Baker, Ivan Baker. Esses caras, por que esses caras toca tanta gente? Esses homens, o nome desses homens é um tipo, gera um negócio, é um respeito, um negócio doido. Um dia eu estava lá em Brasília, ministrando um encontro que não era nem para estar ministrando. Fui para ministrar na sexta, aí os caras ouviram, aí pediram para ser sábado. Em suma, fiquei sexta, sábado, domingo no encontro, falando. O negócio desandou lá, o cara tinha uma agenda, quebrou tudo, assim, em função do que ia fazer. O negócio bagunçou. Eu não sou a favor do negócio, não, mas o cara bagunçou. Não, o cara mesmo que foi mudando, mas ele tinha na organização dele.
Mas um dos dias lá, sentou do meu lado um cara famosão do Brasil. Ele passou lá porque era um dos deputados lá de Brasília, lá, dos caras fortes, e foi lá dar um alô lá, também estava no tempo eleitoral, o cara liberou para ele uns minutinhos lá. E ele ia falar depois da pregação, dar um aviso. Ele sentou do lado, ouviu a mensagem, quando eu sentei, ele olhou para mim e falou assim, cara, tu é da onde? Eu falei, sou do Rio de Janeiro. Mas da onde? Aí começou a investigar, porque a gente não é famoso, não está na mídia. Aí ele falou assim, cara, eu falei assim, cara, vocês já ouviram falar em Jorge Mitian? Aí ele falou, fui criado aos pés dele. Eu até depois falei com o Mitian, tu tem um discípulo que foi criado aos teus pés lá em Brasília, está aprontando, cara, feio. Tu vê, cara, o cara ouviu o nome de Mitian e ele conhece Mitian. É uma referência, é um respeito que os caras têm. Os caras, tipo assim, esse pessoal é sério. Esse pessoal é sério. Irmão, pode dizer que a gente é quadrado, pode dizer que a gente é sei lá, pode dizer um monte de coisa, que a gente aceita, pode dizer que é louco, mas que bom que diga também, é sério. Esses caras levam Jesus a sério, de verdade. O reino de Deus é sério, esse pessoal é sério. Não está de brincadeira com Deus. Ninguém quer brincadeira com Deus, cara, é sério. Que tipo de modelo nós somos? Não dominadores, diga não dominadores. Mas modelo. Irmãos, eu queria muito que daqui para a tarde toda, sei que Deus vai falar através de Samuel, do Cláudio, pelos testemunhos que nós vamos ouvir à tarde, mas eu gostaria muito, em nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje nos pegasse com força e nos confrontasse em tudo que a gente precisa, e que a gente saísse desse encontro aqui amanhã, alguns vão sair hoje mais devidamente confrontados pelo Senhor e desafiados a